Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No próximo domingo, estaremos dando continuidade ao assunto deste trimestre, que fala sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E o título da lição que estudaremos é este: Contra os falsos profetas. A leitura diária desta segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022, encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20 a 22, e foi intitulada pelo nosso comentarista como Os Falsos Profetas e Predições Não Cumpridas. Vamos à leitura deste texto. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa em meu nome que eu não lhe tenha mandado, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Meus amados, a lição desta semana traz à tona a influência dos falsos profetas. Em primeiro lugar, o comentarista define o que é um profeta. Profeta é um porta-voz, um orador, alguém que transmite uma mensagem que não é dele. Era necessário, portanto, que o profeta tivesse uma vida de intimidade com Deus para trazer uma palavra vinda de Deus para o povo. Destaca-se também que, enquanto o sacerdote tinha como função conduzir o povo a Deus, interceder pelo povo e ensinar a lei de Moisés, conforme Levítico capítulo 10, versículo 11, os profetas recebiam de Deus a revelação, a palavra, a visão e tinham a responsabilidade de transmitir ao povo. Pelo fato de terem visões de Deus, os profetas eram chamados de videntes. Também encontramos na Bíblia termos como embaixador, servo de Deus e homem de Deus para se referir aos profetas. No Antigo Testamento, o termo profeta foi utilizado no sentido amplo para referir-se aos líderes e patriarcas. Em Gênesis capítulo 20, versículo 7, Abraão é chamado de profeta. Em Êxodo capítulo 7, versículo 1, Arão é posto por profeta ou como porta-voz, enquanto Moisés foi posto por Deus sobre Faraó. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, o próprio Moisés é chamado pelo Senhor de profeta e é considerado o grande profeta do Antigo Testamento, muito mais por sua liderança do que por predições que tivera feito. Entretanto, o ofício profético foi instituído a partir do profeta Samuel, homem que, segundo a Bíblia, tudo o que dizia se cumpria infalivelmente. 1 Samuel capítulo 9, versículo 6. A partir de então, veremos a expressão rancho dos profetas em 1 Samuel capítulo 10, versículo 5, e a instituição das escolas dos profetas, onde os filhos dos profetas se reuniam, e temos algumas destas escolas citadas em 2 Reis capítulo 2, versículo 1 a 6. Era a organização do ofício para que tais profetas fossem instruídos a falarem somente a verdade, e não se contaminassem com as mentiras, os enganos e as falsidades, e assim proferissem apenas palavras que tivessem seu fiel cumprimento. A advertência da leitura de hoje é a respeito das predições não cumpridas. Tais predições identificariam o falso profeta, que fala o que vê no seu coração. Infelizmente, muitos falsos profetas se levantaram no meio do povo. Alguns têm seus nomes citados na Bíblia, como Zedequias, 1 Reis capítulo 22, versículo 11, e Ananias, em Jeremias capítulo 28. Este Ananias profetizou que o cativeiro seria de apenas 2 anos, mas 2 meses após morreu como castigo divino. Falar o que Deus não mandou, enganar o povo de Deus, é reivindicar sobre si o castigo divino, como vemos na última frase do texto áureo desta lição, que tais profetas trazem sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. O verdadeiro profeta é temido, honrado e respeitado pelos que temem a Deus. O falso profeta deve ser identificado, confrontado, e não devemos ter temor deles, pois proferem mentiras. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém.